passou uma matéria da Rede Globo e tal. E daí foi um espanto meu saber que lá, salas de aula diferentes daqui, eram formadas só por alunos negros mesmo, de tom de pele, etc. E eles muito pouco, nada praticamente, conheciam a história do Brasil. Tanto os menores, até a educação de jovens e adultos, que eu tinha turmas à noite, perguntava, gente, mas a história do Brasil, Pedro Álvares chegou, mas chegou aonde? Não sei. Aqui na Bahia. Ah, é? Gente, e o Porto de Salvador, que ainda existe, foi a principal entrada de negros no início da colonização. Verdade. Por isso que a Bahia tem 80% da população negra. E eles muito pouco sabem da história deles, e isso faz parte do quanto a nossa sociedade, o quanto a colonização entra na construção mesmo de cada um de nós. E se a gente for pensar, o conhecimento africano ele é transmitido pela oralidade, né? O conhecimento africano, na maioria dos povos, principalmente da região subsaariana, ele é transmitido pela oralidade. Sempre para os mais velhos, sempre nas conversas, no aprender observando. E quem sistematiza a ciência e registra nos livros, essa é uma construção europeia. E nós somos colonizados pelos europeus, que foram eles que instalaram a escola no Brasil. Uma escola que, conversando com os mais velhos, até a década de 40, próximo a 50, negros ainda não frequentavam as escolas no Brasil. Ou seja, nossos avós não frequentaram escolas. E meus pais foram da primeira leva. E isso é muito recente, né? Então, e daí se a gente for pegar o currículo de história, o que a gente aprende? Me ajudem a lembrar. A gente começa aprendendo sobre Grécia e Roma antiga, né? Daí a gente aprende sobre Egito, mas o que a gente aprende principalmente no Egito? A gente aprende sobre as pirâmides, sobre a origem da matemática. Mas muito pouco é reforçado que o Egito é a África, né? Poucos professores intensificam. Por quê? Porque a matemática é uma ciência altamente valorizada na nossa sociedade. Daí as pessoas reforçam que a matemática é negra? Não. Pelo contrário, ainda chamam o norte do Saara de África branca, o que não é verdade, né? E daí depois de aprender Grécia e Roma, a gente vai aprender sobre a Idade Média, as revoluções, né? O período de grandes navegações. Daí vai falar que Cristóvão Colombo chega na América, que Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, e que daí trouxe o negro da África para ser escravo. Não é assim? E daí é muito comum nas escolas, qualquer idade, eles confundem negro com escravo. E isso é a primeira desconstrução, não, gente. Ser negro não é ser escravo. Quem quer ser escravo, quem quer ser negro. E como se na Europa, todo esse momento, enquanto na Europa estava tendo a Idade Média, o feudalismo, não estava acontecendo nada na África e no restante do mundo, né? Porque o nosso conhecimento, ele é centralizado, ele é eurocêntrico, né? E foi isso, inclusive, essa influência europeia que legitimou a escravização. Eu tive o privilégio de fazer um curso com o professor... Eles podem ir perguntando, tá? Fiz um curso com o professor Nobles, que ele é o pai da psicologia africana, ele é norte-americano, ele viajou a África toda, e ele veio aqui para a Federal de São Carlos, que lá tem o núcleo de estudos afro-brasileiros. Eu fiz bastante cursos no período que eu estava aqui em Rio Claro, lá, no período que a professora Petronilha ainda não tinha aposentado, que é uma importante referência. Inclusive foi a professora Petronilha que encabeçou o parecer que o documento que vem junto à Lei 10.639, dizendo
do como implantar, vocês conhecem a lei da 1939, como implantar o ensino de cultura brasileira africana nas escolas. Mas o professor Nobles, ele estava contando que nesse período da escravização também estavam se sistematizando várias ciências na Europa, inclusive a psicologia, e que por volta entre 1500 e 1600 foram publicados os primeiros trabalhos na psicologia afirmando uma inferioridade negra. Eles afirmavam que a população negra era mais agressiva, que o formato do crânio era diferenciado, que impediria o crescimento do cérebro. Então, eram pessoas que não conseguiriam desenvolver o pensamento intelectual e que, por essa questão, mais agressividade, deviam ir para o trabalho braçal. E hoje em dia a biologia já prova que nós não temos diferenças, né, físicas, e é claro que se você vai pesquisar pessoas que estão acorrentadas, elas não têm como não serem agressivas, né? Mas que na psicologia e outras ciências que estavam se solidificando naquela época, publicaram trabalhos que justificavam e legitimavam a escravização africana. Então, uma sociedade que passa a aceitar naturalmente a escravização negra. E daí nós temos um dado que da África para o Brasil, o primeiro dado é que nós temos de 1500 a 1888, 500, 600, 700, nós temos quase 400 anos de escravização negra. Lembrando que não é uma escravização que ela é reforçada pela ideia de desumanização. Não são humanos, são coisas, são produtos, né, que rege o mercado. E nós temos cerca de 125 anos pós-abolição. Então nós temos 4/5 de história do nosso país de regime escravocrata. Ou seja, a gente que é negro no Brasil, a gente sente na pele, mas além disso a gente sabe que os nossos antepassados foram humilhados e apanharam e sofreram muito para que nós estejamos vivos hoje em dia. E nós temos uma abolição em 1888 que foi no papel, né? Como a dona Ângela disse, as pessoas, muito depois disso, ainda tinham medo. As crianças ainda eram sequestradas. Então, uma abolição no papel, mas que ela vai demorando um processo lento para ser desconstruída de fato. Ainda estamos tentando desconstruir. E como desconstruir 400 anos de desumanização, né, que foi aliada às ciências e à desconstrução dos saberes? Porque se a gente for estudar os povos africanos de fato, a gente descobre que os primeiros registros escritos surgiram no norte da África, na região do Egito, assim como a matemática. Na região do Quênia foram descobertos laboratórios astronômicos de cerca de 400 anos antes de Cristo. Eles já tinham calendários, já sabiam, já tinham mais noção da estruturação do universo. E a metalurgia vem da África, além das contribuições que a gente mais ouve falar, da música, da dança, né? Mas todo um conhecimento, um vasto conhecimento que ele foi negado e apagado para justificar a inferioridade desse povo. E daí a gente sabe que tem uma abolição, então, que não foi de uma hora para outra, aqueles escravos, os escravos foram postos às ruas, né, a população negra altamente marginalizada, o início do princípio das constituições das favelas, das moradias precárias, das ocupações dos morros nas regiões litorâneas, e uma marginalização de fato. A gente tem o processo de revolução industrial por volta de 30 no Brasil,
mas que essas indústrias, assim como as lavouras, foram ocupadas prioritariamente pelos imigrantes europeus, que sim, não vieram para cá com uma condição de vida fácil, mas mais humana, né? Mas preservaram-se as famílias, mas foram construídas colônias nas fazendas, né? Apesar do trabalho ser árduo, do salário ser baixo, existia-se um salário. Nós, de família africana, a gente não tem registro de que lugar da África, você sabe que lugar da África sua família veio, Tasha? Sei não. Porque a gente não tem esse registro. Chegava-se no Brasil e as famílias eram espalhadas. E pós-abolição, nós temos em muitas cidades a queima dos contratos de compra e venda dos escravizados. Uma busca de apagar essa história. A dona Ângela, mais uma vez, falou no documentário do Quilombo das Mulheres, Quilombo Aparecida, né? Eu tive o privilégio de conhecer a dona Ângela, de conversar algumas vezes, e ela sempre falava do Quilombo das Mulheres, agora que eu vi que foi o Quilombo Aparecida, que ficava ali na região do Lago Azul, né? Onde eles buscavam água, e que hoje em dia o Lago Azul chama Parque dos Imigrantes Italianos. Eu ia fazer essa pergunta. O Raul estava exatamente fazendo. O seu Tião que me contou isso aí, né, do Estação. E, é um absurdo, né? Com tanta ligação da cultura negra com aquele ponto, aí o nome é esse, ainda tem até um golfe japonês lá, e não tem uma referência à cultura africana. E agora tem uma Torre Eiffel na frente. Tem uma Torre Eiffel na frente. Não, é brincadeira. E isso acontece pelo Brasil inteiro, esse apagar a história, esse negar o conhecimento, a ancestralidade e o valorizar sempre a história europeia. Um outro exemplo é ali no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, vocês conhecem, que tem um enorme monumento, que é o Monumento das Bandeiras, né? Quem foram os bandeirantes no Brasil? Estupradores. Para a população indígena e quilombola, quem que eram os bandeirantes? Eram assassinos, eram estupradores, eram incumbidos de desbravar as terras, abrir rotas e capturar negros e indígenas para serem escravos. Então, para essa população, são pessoas a se ter medo. A população europeia, quem são eles? São heróis, né? Por isso receberam um grande monumento na frente do Parque Ibirapuera, principal parque de São Paulo, na região elitizada dos Jardins. E a gente tem vários elementos em todas as cidades de esconder, de apagar a ancestralidade negra e reforçar a história europeia. Diga. Falando, né, da história do negro e tal, que está comentando aí que está apagando, né, tem vários exemplos que até hoje, né, o foco é esse, né, responder. Queria que você falasse sobre a sua relação com o Claro do movimento negro, para as pessoas que não conhecem, né, pessoas que você já teve mais contato, que morava aqui, lugares, para conhecer, para tirar essa história dos esconderijos, né, ressaltar isso, para falar da sua experiência. Legal. Eu comecei a conhecer mais a população negra de Rio Claro com os eventos do arquivo público, né? Como essas faladas do Dona Ângela, eles chamaram vários dessas pessoas mais velhas